Imagine um país tão pequeno que seu nome mal aparece em mapas populares. Um país sem acesso ao mar, sem petróleo, sem gás. Um país onde mais da metade da população sobrevive com menos de $2 por dia. Agora imagine esse mesmo país apostando quase metade de seu PIB em um único projeto. Uma obra tão monumental que faria engenheiros de todo o planeta pararem para olhar duas vezes. Isso não é ficção. Isso está acontecendo agora, num vale remoto da Ásia Central. E se der certo, vai reescrever o futuro de 10 milhões de pessoas. Se der errado, pode ser o colapso de uma nação. Bem-vindo à história da barragem de Rogum, a estrutura que pretende ser a mais alta já construída pela humanidade. Para entender por que um país construiria algo assim, você precisa primeiro entender o Tajiquistão. É o menor país da Ásia Central, encravado entre montanhas que compõem mais de 90% do seu território. Não tem saída para o mar, não tem reservas de petróleo, não tem gás natural em escala relevante. O que ele tem são montanhas e rios. A economia depende pesadamente de remessas enviadas por trabalhadores emigrados na Rússia. Em alguns anos, essas transferências representaram mais de 30% do PIB nacional. Isso significa que o país, essencialmente, vive do dinheiro que seus próprios filhos ganham em outro lugar. No inverno, a situação se torna crítica. Há cortes de energia que chegam a 12 horas por dia. Hospitais funcionam no limite. Aquecimento doméstico é um luxo para muitos. Então, como um país assim financia uma obra de $8 bilhões? A resposta começa décadas antes, na era soviética, e ela revela algo sobre a natureza da ambição humana que transcende qualquer fronteira. Por que a barragem de Rogum não nasceu no século XXI? Ela foi concebida durante a Guerra Fria, como parte de um projeto que a União Soviética nunca conseguiu terminar. E o que aconteceu quando a União Soviética colapsou é mais dramático do que qualquer roteiro de Hollywood poderia criar. Estamos em 1960. A União Soviética está no auge de sua obsessão por megaprojetos. Barragens, canais, fábricas. Cada obra era uma declaração de poder. Uma prova de que o socialismo podia domar a natureza. No Tajiquistão, então uma república soviética, engenheiros identificam o rio Vaksh como um dos mais promissores do mundo para a geração de energia hidrelétrica. O terreno é perfeito, um vale estreito, paredes de rocha altíssimas, uma queda de elevação extraordinária. Em 1976, Moscou lança oficialmente o Projeto Rogum. O objetivo é construir a barragem mais alta do planeta, algo que nenhuma nação havia feito antes. 335 metros de altura. Uma parede de rocha e argila, capaz de gerar 3.600 megawatts de eletricidade. As obras começam. Túneis são escavados pelas montanhas. Trabalhadores chegam de toda a União Soviética. O vale se transforma num canteiro de obras do tamanho de uma cidade. E então, em 1991, tudo para. A União Soviética se dissolve. O Tajiquistão se torna independente, mas não da forma que sonhava. Imediatamente mergulha em uma guerra civil brutal, que dura até 1997 e mata mais de 50 mil pessoas. A economia entra em colapso. A obra de Rogum é abandonada. Os trabalhadores vão embora. A natureza começa a reconquistar o que o homem construiu. Por mais de 2 décadas, Rogum existiu apenas como uma ferida aberta no Vale do Vaksh, uma promessa gigante, congelada no tempo. Mas quando o Tajiquistão decidiu retomar o projeto, nos anos 2000, algo inesperado aconteceu. Um país vizinho declarou que isso era uma ameaça existencial. E não estava exagerando. O rio Vaksh deságua no Amudarya, um dos rios mais importantes da história humana. Ele atravessa o Uzbequistão, um país com 37 milhões de pessoas cuja agricultura depende fundamentalmente dessa água. Quando o Tajiquistão anunciou que ia construir um reservatório capaz de armazenar 13 quilômetros cúbicos de água, Tashkent, a capital do Uzbequistão, entrou em pânico. A lógica é simples e aterrorizante. Se o Tajiquistão controla o fluxo do rio,
Controla a irrigação, controla a produção de alimentos, controla a sobrevivência de populações inteiras. O ex-presidente uzbek Islam Karimov foi direto ao ponto. Em 2012, ele disse que disputas sobre água na região poderiam levar à guerra. Não foi retórica vazia. A Ásia Central tem uma história trágica de má gestão hídrica. O Mar de Aral, que um dia foi o quarto maior lago do mundo, foi praticamente destruído pela irrigação soviética descontrolada. Em poucas décadas, encolheu para menos de 10% do seu volume original. Cidades pesqueiras viraram desertos. Populações inteiras tiveram que migrar. É com esse fantasma que o Uzbequistão olha para Rogun, e é por isso que, durante anos, bloqueou o acesso do Tajiquistão a financiamentos internacionais, pressionou organismos multilaterais e fez lobby contra o projeto em todas as instâncias possíveis. O Banco Mundial só concordou em se envolver depois de exigir estudos independentes de impacto ambiental e regional, um processo que levou anos e custou dezenas de milhões de dólares antes que uma única pedra adicional fosse colocada na obra. Mas enquanto a diplomacia travava o projeto por décadas, o Tajiquistão encontrou uma saída criativa e politicamente arriscada para financiar a obra. E ela envolve você, eu e qualquer cidadão comum que já pagou uma conta de luz. Com o financiamento internacional bloqueado e os bancos cautelosos, o governo tadjique precisou agir. E o que ele fez foi extraordinário na sua ousadia. Em 2010, o presidente Emomali Rahmon lançou uma campanha nacional para que cidadãos comprassem ações de Rogun. Funcionários públicos foram pressionados a contribuir com salários. Professores, médicos, militares, todos deveriam participar. Em alguns casos, era obrigatório. A medida foi criticada por organizações de direitos humanos como coercitiva, mas ela revelou algo sobre a mentalidade do regime. Rogun não era um projeto de infraestrutura, era uma causa nacional, quase uma missão sagrada. Com o tempo, as relações com o Uzbequistão melhoraram. Após a morte de Karimov em 2016, o novo presidente uzbek Shavkat Mirziyoyev adotou uma postura radicalmente diferente, mais colaborativa, mais pragmática. Os dois países começaram a negociar acordos sobre compartilhamento de água e até sobre compra de eletricidade. Essa mudança desbloqueou novas possibilidades de financiamento. O Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Asiático de Desenvolvimento e investidores privados começaram a olhar para Rogun com outros olhos. As obras foram retomadas com força a partir de 2016, e em 2018, algo histórico aconteceu. As duas primeiras turbinas da usina foram ativadas. Rogun começou a gerar eletricidade pela primeira vez. Não estava completa, não estava sequer perto disso, mas estava viva. E quando você entender como essa barragem é construída, a engenharia por trás dela, vai entender por que terminar isso é tão difícil quanto começar. Porque Rogun não é uma barragem comum. Ela é, do ponto de vista técnico, uma das estruturas mais desafiadoras que a humanidade já tentou construir. 335 metros. Para ter uma referência, isso é mais alto do que a Torre Eiffel, mais alto do que qualquer arranha-céu existente no mundo no momento em que a URSS projetou Rogun, e mais alto do que qualquer barragem já construída na história. A barragem atual mais alta do mundo é a Nurek, também no Tajiquistão, com 300 metros. Rogun vai superar até ela. Mas a altura é só parte da história. O que torna Rogun tecnicamente extraordinária é o que ela é por dentro. Rogun não é uma barragem de concreto convencional. É uma barragem de enrocamento com núcleo de argila, o que significa que seu corpo é formado por centenas de milhões de toneladas de rocha e cascalho compactados em camadas. No centro, um núcleo de argila impermeável atua como vedação contra a água. Os ombros de rocha fornecem estabilidade estrutural e absorção de energia. Antes de qualquer pedra ser colocada, o rio Vaksh precisava ser desviado. Para isso, 4 túneis foram escavados pelas montanhas, 2 deles datando da era soviética, que tiveram que ser completamente reabilitados e reforçados. Cada túnel tem mais de 1 quilômetro de comprimento, com diâmetros que chegam a dezenas de metros. Juntos, permitem que o rio passe inteiramente ao lado do canteiro de obras.
Então começa a construção em si, camada por camada, metros de rocha compactada, verificada por sensores, monitorada continuamente. Os engenheiros medem deformação, pressão d'água, temperatura. Qualquer anomalia dispara alertas. E há mais uma camada de complexidade. O reservatório por trás da barragem terá capacidade de 13 quilômetros cúbicos. Isso é equivalente a mais de 5 milhões de piscinas olímpicas. Encher esse reservatório não vai acontecer da noite para o dia. A previsão é que o nível máximo só seja atingido por volta de 2036. 6 turbinas geradoras, cada uma capaz de produzir 600 megawatts. No total, 3.600 megawatts, o suficiente para dobrar a produção elétrica atual de todo o Tajiquistão. Mas aqui está o que poucos perguntam. E se as montanhas não cooperarem? Por que Rogun está construída em uma região sismicamente ativa? E os próprios arquivos soviéticos continham uma advertência perturbadora que foi mantida em segredo por décadas. O Vale do Rio Vaksh fica no coração do sistema orogênico que formou o Pamir, uma das regiões geologicamente mais ativas da Ásia. Terremotos não são raros aqui, são frequentes. Um dos maiores medos em torno de Rogun é que uma falha geológica chamada Mukri passa pela própria área da barragem. Os soviéticos sabiam disso. Estudos internos dos anos 1980 avaliaram o risco e concluíram que, com o projeto adequado, a estrutura poderia resistir. Mas os detalhes foram classificados. Ainda assim, o risco zero não existe. Uma falha catastrófica em Rogun liberaria uma onda de água e lama capaz de devastar o Vale do Vaksh por centenas de quilômetros. Os engenheiros sabem disso. O governo sabe disso. E constroem assim mesmo, porque a alternativa para o Tajiquistão seria continuar exatamente onde está. E é aqui que a história da barragem de Rogun se torna algo mais do que engenharia. Ela se torna uma questão filosófica sobre o que países desesperados fazem quando enfrentam escolhas impossíveis. Para ajudar a entender essa equação, vale olhar para outra barragem, que mudou de verdade o destino de um país. 1998. O rio Yangtze transborda. Mais de 3.000 pessoas morrem. 14 milhões ficam desabrigadas. Aldeias inteiras somem embaixo da água. A China conta os prejuízos em dezenas de bilhões de dólares. Não era a primeira vez. Em 1931, cheias no Yangtze mataram mais de 145 mil pessoas diretamente. Em 1954, outras 30 mil. O rio era uma ameaça perpétua ao coração econômico da China. Foram despejados 28 milhões de metros cúbicos de concreto, o suficiente para construir uma estrada de São Paulo ao Rio de Janeiro com 2 metros de espessura. 400 mil toneladas de aço foram instaladas em 28 segmentos ao longo da encosta. O resultado? A barragem pode cortar até 100 milhões de toneladas de emissões de carbono por ano. Regula o fluxo do rio para uma região com mais de 400 milhões de habitantes. E desde que entrou em operação, não houve mais cheias catastróficas do nível de 1998. O preço foi enorme. As consequências ambientais, erosão, sedimentação, impactos na biodiversidade, ainda são debatidas. Mas a China transformou uma ameaça existencial em infraestrutura de poder. É exatamente isso que o Tajiquistão quer fazer com Rogun. A diferença é que a China tinha recursos, mão de obra e poder político para absorver o impacto. O Tajiquistão está apostando num jogo muito mais arriscado, e as fichas que ele colocou na mesa têm um nome que você não esperaria: o clima. Existe uma ironia cruel na história de Rogun. A mesma crise climática que aumenta a urgência do projeto também pode sabotá-lo. As geleiras do Pamir alimentam o rio Vaksh, e essas geleiras estão derretendo. Em algumas estimativas, a Ásia Central perdeu mais de 25% do volume glacial nas últimas décadas. O processo se acelera. No curto prazo, isso aumenta o fluxo dos rios, mais água disponível, mais geração de energia. Parece positivo, mas no longo prazo, quando as geleiras diminuírem criticamente, o fluxo vai cair. E um reservatório que deveria durar 100 anos pode se tornar obsoleto antes disso. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas aumentam a variabilidade das chuvas. Secas mais longas, cheias mais intensas.
Para uma barragem que regula o fluxo de um rio inteiro, essa imprevisibilidade é um pesadelo operacional. Mas há o outro lado da equação. O mundo precisa desesperadamente de fontes limpas de energia, e o Tajiquistão, com toda a sua eletricidade excedente projetada, poderia exportar energia verde para o Afeganistão, Paquistão e além, parte de um corredor energético da Ásia Central que está sendo discutido há anos. Rogon poderia tornar o Tajiquistão não apenas autossuficiente, mas um exportador estratégico de energia, um hub regional, um país que tem algo que os outros precisam. Nesse cenário, a barragem não seria apenas sobrevivência, seria poder. 335 metros de altura, 8 bilhões de dólares, 6 décadas de história, um país de 10 milhões de pessoas prendendo a respiração. Rogon não é apenas a barragem mais alta do mundo. É um teste sobre o que nações pequenas e pobres podem fazer quando não têm outra escolha. Ela representa engenharia no limite do possível, política no limite do razoável, esperança no limite da racionalidade. Se Rogon funcionar, se as turbinas girarem, a energia fluir, os contratos de exportação forem assinados, o Tajiquistão vai ter feito algo que parecia impossível, construído o seu próprio caminho para fora da pobreza, uma camada de rocha de cada vez. Se falhar, vai deixar uma dívida impagável, uma rivalidade regional reacesa, e a pergunta que nunca deveria ser feita: valeu a pena arriscar o futuro de um país inteiro em uma única obra? A resposta ainda está sendo escrita. Pelo rio Vakshi, pelas geleiras que derretem, e pelos engenheiros que a cada amanhecer nas montanhas do Pamir sobem mais uma camada de pedra no altar da maior aposta da história da engenharia moderna. Megaprojetos como a barragem de Rogun mostram algo fascinante sobre o ser humano. Quando recursos são escassos, a única opção que resta muitas vezes é pensar grande. Muito grande. Ao longo da história, algumas das maiores obras da humanidade nasceram exatamente assim, como apostas desesperadas de países tentando mudar o próprio destino. Algumas deram certo. Outras se tornaram advertências para o futuro. E é exatamente esse tipo de história que a gente explora aqui no canal. As obras mais gigantescas do planeta, as tecnologias que desafiam a natureza e os projetos que podem redefinir o equilíbrio de poder no mundo. Então, se você gosta de entender como engenharia, geopolítica e inovação estão moldando o futuro, já aproveita agora para se inscrever no canal. E me conta uma coisa aqui nos comentários. Você acha que Rogun vai transformar o Tajiquistão? Ou essa pode se tornar a aposta mais arriscada já feita por um país inteiro? Eu quero muito saber a sua opinião. E a gente se encontra no próximo vídeo.